Jesus está às portas voltando. O povo está sedento, querendo ouvir a palavra de Deus. O desafio é termos pessoas que consigam muito mais do que falar, porque é isso que nós temos, uma crise de credibilidade. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. O que você acha dessa colocação do pastor Cláudio Duarte? Será que a gente tem vivido de fato uma era de falta de credibilidade? Digita aí nos comentários o que você acha. A gente vai ouvir esse vídeo todo e vai analisar, vai conversar um pouquinho a respeito, mas antes eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like no canal, se inscrever, ativar as notificações, ou seja, dar aquele clique lá no sininho para que você não perca nenhum dos conteúdos que a gente compartilhar por aqui. Eu também peço para que você compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você ama. A gente tem trazido algumas reflexões, algumas opiniões nesses novos quadros e pedimos que vocês possam caminhar aqui com a gente, interagir e conversar a respeito daquilo que o Senhor tem falado através da vida do pastor Cláudio Duarte, quem sabe até de outros pastores. Se você tiver sugestão de pessoas que você queira que a gente interaja aqui também, faça um react do vídeo, do short, enfim, manda aqui pra gente nos comentários aquele pastor que você gostaria que a gente fizesse um comentário aqui, beleza? Que vai ser bênção demais. Então, sem mais delongas, vamos embora ouvir aquilo que o pastor Cláudio Duarte tem a dizer. Está às portas voltando. O povo está sedento, querendo ouvir a palavra de Deus. O desafio é termos pessoas que consigam muito mais do que falar, porque é isso que nós temos, uma crise de credibilidade. Se eu falar para você a palavra político, o que você pensa? Qual é a palavra que você associa? O que você pensa? Diz aí no comentário. Qual é a palavra? Corrupção? Isso. Se eu falar para você a palavra polícia, o que você pensa? Diz aí também nos comentários aí o que você pensa. Se eu falar para você a palavra profissional liberal, pedreiro, eletricista, pare para pensar. Hoje nós estamos envoltos numa nuvem de ausência de credibilidade. É isso que estamos sofrendo. É isso aí, pessoal. Vamos ouvir esse vídeo mais uma vez. E à medida que o pastor Cláudio for falando, eu vou pausando e dando algum comentário. E eu já peço para você, compartilhando aí, colocando a sua opinião, se você concorda ou não. Beleza? Vamos interagir aí. Jesus está às portas voltando. O povo está sedento, querendo ouvir a palavra de Deus. Isso aí é verdade. É uma das mensagens que mais têm sido compartilhadas no YouTube nesses últimos tempos é a respeito da volta de Jesus. E muitas pessoas querem ouvir sobre esse assunto, não apenas sobre esse assunto. As pessoas querem também ouvir sobre o reino de Deus, conhecer o reino de Deus. Tem crescido o número de evangélicos aí em nossa nação, o número de pessoas adeptas à fé cristã. Então, isso daí é algo importante de frisar e de se analisar. Tem pessoas sedentas, tem muita gente que quer conhecer, que quer ouvir, que quer se fundamentar, que quer aprender, que quer ser discipulada. Ou seja, oportunidade tem, gente. Oportunidade para falar de Jesus, para exercer um trabalho relevante ministerial, tem. Vamos continuar. O desafio é termos pessoas que consigam muito mais do que falar, porque é isso que nós temos, uma crise de credibilidade. E é uma grande verdade isso daí, tá? Uma crise de credibilidade. Quem nunca, né, passou por esse tipo de decepção, de pessoas que falam, prometem, mas não conseguem cumprir ou sustentar com coerência aquilo que falam. Infelizmente, hoje, no meio cristão, na igreja cristã, existem muitas pessoas que têm dado esse tipo de mau testemunho. Não sustentam as suas falas. Têm falado aí pelos cotovelos, têm enganado as pessoas, têm oferecido um falso evangelho, aquilo tão condenado pela Bíblia, tão condenado por Paulo lá em Gálatas, que seja anátema, que seja aniquilado, que seja destruído esse falso evangelho, mesmo que seja trazido por um anjo. Paulo, ele fez ali uma colocação hiperbólica, ele exagerou, ele trouxe um exagero retórico ali para falar que isso daí não pode acontecer de jeito nenhum, ainda que apareça um anjo de luz, porque no caso Satanás pode se transformar em um anjo de luz
para enganar até mesmo os que creem, né? Então ele foi ao extremo, que isso aí seja aniquilado do seu meio, que seja destruir pessoas. Não. A gente agir com desrespeito com as pessoas, não é isso. É você confrontar ideias ou simplesmente não dar ouvidos a ideias que sejam completamente descredibilizadas. Tomar cuidado com esses estelionatários, principalmente da fé, que falam coisas e não cumprem. Então, antes de você confiar a sua vida a essas pessoas, analise, procure entender com base na palavra de Deus. Se você não tem um grande conhecimento da palavra de Deus, você está iniciando a sua jornada na fé, né? Procure perguntar para pessoas mais experientes, para pessoas que você conhece, que você sabe que são de boa índole, que têm uma conduta na fé. A maioria das pessoas conhecem evangélicos que têm uma reputação boa e ilibada. Então, procure conversar com essa pessoa para ela te ajudar nesses primeiros passos, a encontrar uma igreja, a encontrar líderes dos quais você pode confiar. Se eu falar para você a palavra político, o que você pensa? Ladrão, enganador, a maioria das vezes. Obviamente, pessoal, estou brincando aqui, mas tem políticos bons, né? Claro que existem políticos bons. Eu não estou aqui para falar minhas posições políticas, e esse vídeo também não é sobre política, mas obviamente que existem bons políticos, né? Mas boa parte deles se elegem através de promessas falsas, promessas que não vão acontecer, né? Muitas pessoas, parlamentares, vão se eleger para o Congresso, né? Para ser um parlamentar, para ser um deputado, para ser um vereador, para ser um senador, às vezes colocam sobre si atribuições que nem são deles, são às vezes do executivo. Às vezes pessoas do executivo colocam atribuições que nem são deles, né? Que nem dependem 100% deles. Às vezes precisa da participação ali do Congresso. Então não é tão fácil assim sair prometendo qualquer coisa e a gente acreditar e depois sofrer esse tipo de decepção, né? Então, tem muitos políticos bons, mas tem muitos que são enganadores e a gente tem que ficar de olho. Por isso que é importante conhecer os processos políticos. Por isso que é importante a gente conhecer política na base, não a política necessariamente partidária, não só as ideias de um político, não só as ideias de um partido, mas de como funciona a política, como funcionam os três poderes, como que funcionam os meandros, os conflitos de interesse, as necessidades de composição, de votação, do quanto precisa ser votado para passar uma PEC, ou então o que precisa para ser aprovado uma MP, enfim, uma série de coisas que é interessante a gente saber para que a gente não seja enganado com promessas vazias e discursos vazios que boa parte dos políticos acabam trazendo aí para a nossa realidade e gerando tanta decepção. Palavra que você associa? Qual é a palavra? Corrupção? Isso. Corrupção. Se eu falar para você a palavra polícia, o que você pensa? Bem, uma instituição que muitas pessoas não confiam mais, principalmente lá no Rio, né, onde o pastor Cláudio Duarte está falando. É um lugar onde tem muitas milícias, policiais corruptos, infelizmente, enfim. É o tipo de coisa que a gente se entristece, né? Porque, em tese, eram para ser pessoas da mais alta reputação. A gente deveria confiar, pessoas que zelam pela segurança dos cidadãos. Então, infelizmente, essa crise de credibilidade de pessoas importantes para a nossa sociedade, de funções relevantes para a nossa sociedade, tem alcançado, né, níveis estratosféricos aí. Se eu falar para você a palavra profissional liberal, pedreiro... O vídeo está um pouquinho atrasado entre o áudio e a fala. Hoje nós estamos envoltos... É isso daí, pessoal. Enfim, ele citou uma série de outros profissionais aí, né? Inclusive aqui onde eu moro, né, em Belo Horizonte, existe essa crise também, né? Tá difícil achar gente que presta serviço, né? O pessoal sempre fala, tá difícil achar um pedreiro mesmo, tá difícil achar um eletricista. Às vezes a gente até tenta aprender a fazer do nosso jeito aí para a gente não ficar na mão de maus profissionais, né? Claro que também a gente sabe que existem os bons profissionais, então aqueles que se sentirem injustiçados com a fala, não se sintam assim, porque em todas as profissões existem bons profissionais, maus profissionais, e infelizmente maus profissionais têm trazido um olhar corrompido para certas profissões, né? Mas enfim, falando agora especificamente de pessoas que pregam a palavra de Deus, isso é importante. O apóstolo Paulo orienta seu filho na fé Timóteo, orienta Tito, orienta
às igrejas das quais ele escreveu carta, a respeito da conduta que os homens de Deus devem ter. Se a gente for pegar todo esse bojo, devem ser pessoas de boa reputação, pessoas sábias, pessoas calmas, pessoas que têm experiência na fé, ou seja, que não sejam recém-convertidos, né? Muitas vezes a gente escuta recém-convertido, ainda mais nesse universo de influenciadores, há pessoas que acabaram de se converter e já estão falando como se fossem cristãos maduros. E muitas vezes não são, e existe inclusive essa crise também. O cara falou tal coisa, uma grande besteira, é lógico, o cara ainda não caminhou na fé, ainda não cresceu, não comeu aquele quilo de sal com Jesus Cristo ali, ele está começando agora, então para ele vai existir de fato uma série de misturas ali, de palavras, de experiências que ele vai juntar ali no bolo de experiências da vida dele e vai falar, e muitas vezes aquilo não tem nada a ver com o evangelho. Mas precisa ser maduro, precisa ser experiente, precisa ter uma jornada na fé, precisa ser experimentado. Marido de uma só mulher, não pode ser entregue ao vinho. É uma pessoa que tem uma boa reputação por onde passa, em seus negócios, com seus vizinhos, com seus amigos. Uma pessoa que maneje bem a palavra de Deus. O Paulo falou para Timóteo, tem que manejar bem a palavra. Um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Tem que ser uma pessoa desprendida de bens materiais. Não estou falando que um homem de Deus não possa ser bem-sucedido, não possa ter dinheiro, não possa ser rico. Mas tem que ser uma pessoa de coração desprendido. Uma pessoa que tem um coração mais aberto a ajudar e a cuidar das pessoas do que a viver com mesquinharia. Porque muitas vezes o coração mesquinho, o avarento, ele usa do poder que a igreja pode dar para conquistar cada vez mais prestígio, status, oportunidades de ganhar dinheiro. Então tem que tomar cuidado com tudo isso. Tem que observar tudo isso com maturidade. Não é verdade? Tem que seguir o exemplo de Cristo. Paulo falou aos Coríntios, na segunda carta dele aos Coríntios, que existem pessoas que querem só lucrar com a fé. Existem tais superapóstolos aí que querem só lucrar com a fé. Desde aquela época já existia esse tipo de gente, já existia esse tipo de conduta. O apóstolo João fala de pessoas que pregam um falso evangelho, falsos profetas, que prega sob o espírito do anticristo, o evangelho do anticristo, que negam a humanidade de Jesus, que Jesus veio em carne, que Jesus é filho de Deus, que Jesus é Deus. Pessoas que negam o amor, a verdade, a justiça, a misericórdia de Deus. Pessoas que negam os mandamentos de Deus ali escritos para nós cumprirmos. E não só pessoas que negam essas verdades, mas muitas vezes existem pessoas que até transmitem essas verdades, mas não vivem essas verdades. Infelizmente, existe isso daí. Existe essa realidade também. Então nós temos que tomar muito cuidado. Pastor Cláudio Duarte está certo. Existe uma crise de legitimidade, existe uma crise de credibilidade, existe uma crise que ronda o nosso meio, do qual é necessário que nós fiquemos espertos, que nós fiquemos atentos, que nós possamos desenvolver a nossa vida a fim de que não sejamos enganados, a fim de que a nossa fé não seja uma fé ignorante, uma fé corrompida, uma fé falha. Tem que tomar cuidado com isso. Então, observa bem, pessoal. Busquem entender a palavra de Deus. Existem muitos homens de Deus por aí, pastor Cláudio Duarte, Hernandes Dias Lopes, Luiz Saião, homens que compartilham ali o verdadeiro evangelho, homens de Deus, que a gente tem que olhar. Você que é jovem, então, Douglas Gonçalves, Rodrigo Bibo, boas referências aí para você aprender mais sobre o evangelho, aprender mais sobre Deus. Amém? E se aplique mesmo. Se aplique no conhecimento do Senhor. A gente só consegue conhecer a Deus de verdade quando desenvolvemos um profundo relacionamento com Ele. Amém? Que essa seja uma realidade na sua vida. Procure amadurecer, procure músicas cristocêntricas. Isso é muito importante. O evangelho cristocêntrico, ou seja, que o centro é Jesus Cristo. E não um evangelho antropocêntrico, que o centro é o homem. Aquele evangelho que só prega para o homem. Só prega prosperidade, só prega riqueza, só prega que você vai sair ideia, só prega isso, só prega... Não prega sobre o poder de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, sobre a glória de Cristo, sobre o reinado de Cristo, sobre o exemplo que nós devemos seguir de Cristo. Muitas pessoas não pregam isso. Então observe, busque esse tipo de evangelho. E que o Senhor seja contigo na sua jornada, amém? Meu desejo é que nosso Deus te abençoe muito, que você seja uma pessoa sempre feliz por servir ao Senhor e por estar na presença dele. Bom, a gente chegou ao fim do vídeo, queria deixar essa reflexão rápida aqui para você e que você possa
de fato aí se inscrever no canal, ativar as notificações, porque a gente vai sempre compartilhar mensagens aqui para você e que o Senhor te abençoe muito. Deixa aí o seu comentário também, compartilhe esse vídeo e que a gente possa se encontrar e se ver em breve. Beleza? Até mais, meu irmão e minha irmã.